O conflito Israel-Palestina é um dos mais complexos e duradouros do mundo moderno, com raízes profundas que moldaram a geopolítica do Oriente Médio por mais de um século. Compreender suas origens é fundamental para analisar os desafios contemporâneos e as perspectivas de paz na região. Suas origens remontam ao final do século XIX, com o surgimento do sionismo, um movimento político que buscava o estabelecimento de um lar nacional judeu na Palestina. Este período foi marcado por uma crescente migração judaica para a Palestina, que na época estava sob o domínio do Império Otomano, gerando as primeiras tensões com a população árabe local. Após a Primeira Guerra Mundial e a desintegração do Império Otomano, um mandato britânico foi estabelecido sobre a Palestina. A Declaração Balfour de 1917, emitida pelo governo britânico, prometeu o apoio ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, uma promessa que intensificou as tensões e os conflitos com a população árabe, que também aspirava à autodeterminação. Em 1947, a Organização das Nações Unidas propôs um plano de partição para a Palestina, dividindo-a em estados judeu e árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Embora o plano tenha sido aceito pela liderança judaica, foi veementemente rejeitado pelos líderes árabes e pela população palestina, que o consideraram injusto e uma violação de seus direitos. A independência de Israel foi declarada em 14 de maio de 1948, um evento que marcou o fim do mandato britânico e desencadeou imediatamente a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Este conflito teve consequências profundas e duradouras para a região. Exércitos de países árabes vizinhos, incluindo Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque, invadiram o recém-formado Estado de Israel. Apesar da invasão coordenada, Israel prevaleceu militarmente, expandindo significativamente seu território além das fronteiras propostas pelo Plano de Partição da ONU. Para os palestinos, este período é conhecido como a Nakba, ou catástrofe, um termo que descreve o deslocamento forçado e a expulsão de mais de 700 mil palestinos de suas terras e lares. Muitos se tornaram refugiados em países vizinhos ou em outras partes da Palestina, vivendo em campos de refugiados que persistem até hoje. O conflito de 1948 a 1949 terminou com a assinatura de acordos de armistício em 1949, que estabeleceram as linhas de cessar-fogo. Como resultado, a Cisjordânia ficou sob controle jordaniano e a faixa de Gaza sob administração egípcia, enquanto Israel consolidou seu controle sobre uma área maior do que a originalmente designada pela ONU. Em 1967, a Guerra dos Seis Dias eclodiu, com Israel lançando ataques preemptivos contra Egito, Jordânia e Síria. Em apenas 6 dias, Israel capturou a península do Sinai e a faixa de Gaza do Egito, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia, e as colinas de Golã da Síria, alterando drasticamente o mapa geopolítico da região. Esta vitória militar de Israel marcou o início da ocupação israelense dos territórios palestinos, incluindo a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. A ocupação, que continua até hoje, é um dos pontos centrais do conflito e uma fonte constante de tensão e violência. 6 anos depois, em 1973, a Guerra do Yom Kippur começou com um ataque surpresa coordenado por Egito e Síria contra Israel, no feriado judaico do Yom Kippur. A guerra levou a intensos combates, e embora Israel tenha conseguido repelir os ataques, o conflito resultou em uma reavaliação diplomática e na Resolução 338 da ONU, que apelava por um cessar-fogo e negociações de paz. Desde então, o conflito evoluiu com as intifadas palestinas, levantes populares contra a ocupação israelense, ocorrendo nos anos 80 e 2000. Os Acordos de Oslo, assinados em 1993, criaram a Autoridade Palestina e visavam um processo de paz, mas falharam em resolver questões cruciais como os assentamentos israelenses, o status de Jerusalém e o direito de retorno dos refugiados palestinos, deixando muitas das causas do conflito sem solução. Conflitos recorrentes na faixa de Gaza, como os de 2008, 2014 e 2021, destacam os ciclos persistentes de violência e a deterioração das condições humanitárias na região. Estes confrontos frequentemente resultam em um alto número de vítimas e na destruição de infraestrutura, perpetuando um ciclo de sofrimento e instabilidade.
Esforços de paz, como as cúpulas de Camp David em 2000 e Anápolis em 2007, buscaram alcançar um acordo de dois estados, que permitiria a coexistência de um Estado palestino independente ao lado de Israel. No entanto, barreiras significativas, incluindo a expansão de assentamentos, a divisão política palestina e a falta de confiança mútua, persistem na busca por um acordo territorial e político duradouro. O conflito Israel-Palestina continua a ser uma força central que molda a política e a sociedade no Oriente Médio, com negociações intermitentes e esforços diplomáticos em curso na busca por uma coexistência pacífica e justa para ambos os povos. A complexidade das questões envolvidas exige um compromisso contínuo com o diálogo e a compreensão mútua. Entender suas origens históricas. As narrativas de ambos os lados e os eventos que moldaram a região é essencial para apreciar os desafios atuais e para nutrir a esperança por uma resolução justa e duradoura que garanta a segurança e a dignidade para israelenses e palestinos. A busca por uma solução de dois estados, com fronteiras seguras e reconhecidas, permanece um objetivo central para a comunidade internacional.